O que será que deu essa microfonia? Bom dia a todos. Bom dia, professora Juliana. Bom dia, professora Marie, Taylor, que está aqui Bom conosco dia. também. Bom dia a todos. Vamos aguardar alguns minutinhos só para o pessoal entrar e nós já iniciamos, tá? Ok. Bom, pessoal, vamos começar. Já temos convidados aqui que já estão participando. Vocês estão me ouvindo bem? Ju, Taylor, tudo certinho Sim. por aqui? Por aqui tudo certo. Maravilha.
Bom, pessoal, então queria iniciar, na verdade, me apresentando. Meu nome é Ana Carolina, eu sou coordenadora geral de graduação aqui no Anchieta. Queria apresentar meus companheiros de hoje aqui em relação à abertura da nossa querida Semana de Responsabilidade Social, a professora Juliana, que é advogada, é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é professora universitária também e coordenadora adjunta do nosso querido curso de Direito aqui do Anchieta, acompanhando a professora Juliana, que será a nossa palestrante do dia. Nós temos como intermediadores aqui a professora Marie, que é graduada em Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia e Ciência Política, é especialista em Marketing e Negócios e também mestre em Educação. Atua tanto na área da educação, desde 1991, né, passando pelo ensino fundamental, segundo grau e hoje atuando no ensino superior e na pós-graduação, tanto presenciais quanto à distância. E acompanhando a Marie, nós temos o Taylor Ferreira, que está aí na turma do terceiro e quarto semestre, representando o curso de Direito nessa intermediação. Obrigada a todos, primeiramente, pela participação, viu, Ju, e por ter aceitado esse convite especial aí da nossa instituição. Queria trazer para os alunos um pouquinho da importância da Semana de Responsabilidade Social, é um pouquinho mesmo, porque são muitas ações que nós realizamos. A gente brinca que é uma semana, mas que na verdade é o ano todo, né? São 365 dias de atuação da instituição de forma social. Além das ações que nós realizamos por curso e também em nome do Unianchieta, nós temos ações que vão além, né, que atendem a comunidade interna e externa da instituição. Então, queria dar alguns exemplos para vocês, porque muitos alunos, mesmo estando aqui dentro, mesmo divulgando, ainda não estão cientes dessas ações sociais. Então, hoje nós temos aqui dentro a Clínica da Saúde, que tem aí mais ou menos, gente, uns 7.000 atendimentos por semestre. Esses atendimentos são gratuitos, tanto na área de estética, fisioterapia, nutrição, farmácia, entre outros atendimentos. Além disso, a gente tem o núcleo de práticas jurídicas, que fica no nosso campo central, atendendo as pequenas causas, também com em torno de 7.000 atendimentos. Temos o CPA, inclusive estamos finalizando o Setembro Amarelo e é importante reforçar que o Centro de Psicologia Aplicada tem um número absurdo de atendimentos por semana e vocês podem ser aí mais um aluno ou professor ou funcionário a ser atendido pelo CPA. Nós temos atendimentos, que abrangem aí diversos tipos de setores aí da psicologia. Então, aproveitem esses atendimentos. Temos também o centro veterinário, o hospital veterinário, que tem uma cobrança, mas que tem um valor que é abaixo de mercado, tá? Então, eu trago todos esses trabalhos sociais que nós realizamos para realizar a abertura, para que vocês estejam cientes do trabalho que a instituição faz com a ajuda de todos, né? Inclusive da professora Juliana que está aqui e dos alunos também representado pelo Taylor, representando aqui também os alunos que compõem a atlética, que realizam um trabalho social super importante também. Então, eu ficaria horas aqui falando de todas as ações. A semana, ela, na verdade, ela simboliza tudo isso e ela trabalha palestras com temáticas que são importantíssimas para nós, cada ano uma temática. No último ano, nós trabalhamos a memória, né, como é bom viver o futuro, mas também como é bom relembrar o passado, para que de fato a gente reconstrua ou talvez aproveite muita coisa que vem do passado.
E esse ano nós temos um tema super atualizado, que é a parte digital envolvendo as nossas ações sociais. Então, aproveitem, porque é um tema atualizadíssimo, com o qual a professora Juliana começará a nossa semana. Então, eu deixo a palavra com a professora Juliana e agradeço mais uma vez, em nome da instituição, por estar aqui conosco, compartilhando os seus valiosos conhecimentos aqui com a gente, tá bom? Pessoal, uma ótima semana a todos. Bom dia a todos. Professora Carol, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom participar aqui de todas as atividades acadêmicas que a gente tem na nossa instituição. Me orgulho muito demais de fazer parte desse time, de conversar com os nossos alunos fora, né, do âmbito do direito, aqui como coordenadora adjunta, mas eu sempre digo que eu sou a eterna professora desses meus alunos. E eu tenho um carinho muito grande por todos eles, não só do curso de Direito, mas da nossa instituição, que hoje demonstra de forma mais efetiva, né, esse trabalho de responsabilidade social. Então, fico aí muito lisonjeada pelo convite e por fazer parte dessa semana da responsabilidade social aqui de forma ampla, né? Também quero agradecer a presença da professora Marie, que vai interagir comigo nesse tema que é tão espinhoso, mas que é necessário a gente trabalhar um pouquinho, que é a liberdade de expressão no mundo ou na era digital. E agradecendo ao Taylor, meu aluno maravilhoso, um daqueles que se sobressai, né, no curso, que nos ajuda demais na coordenação, é um dos representantes de sala mais ativo, e que sempre contribui aí para a gente poder seguir o nosso curso na uma das melhores da nossa região. Então, obrigada, viu, Taylor, por você estar dividindo comigo esse dia de hoje. E todos aqueles que estão aqui conosco, estou vendo que tem um monte de gente aqui no chat, e aí a partir de um determinado momento, se vocês quiserem fazer perguntas, o Taylor e a professora Marie vão me ajudando com relação a isso, tá bom? O que nós vamos hoje falar, né? Qual é o tema que a gente vai falar? É sobre liberdade de expressão no mundo digital, na era digital. É um dos mais espinhosos, mais recentes temas que nós estamos enfrentando aí dentro da era digital. Já era anteriormente, né, antes de a gente ter o contexto de internet, de mídias sociais, sempre a liberdade de expressão foi um ponto nevrálgico, um ponto de discussão, né, não só dentro do contexto jurídico, mas também no contexto social, até que ponto a minha liberdade de manifestação de pensamento, a minha liberdade de opinião pode ser expressada, se ela tem alguma relativização, se é um direito absoluto, né? Então, isso lá atrás já era muito discutido com relação às nossas interações sociais e também na disseminação da informação, né, com os jornais, depois com o rádio, depois com a TV, depois com a TV por streaming, né, ou o próprio streaming de suas diversas formas, e depois agora com as mídias sociais, né, com as redes sociais bem mais fortes do que os outros mecanismos de disseminação de informação, né, que esses mais antigos, vamos dizer assim, né, que começaram a poder informar a população, né? Mas aí todo mundo poderia me perguntar assim, tá bom, Juliana, mas como é que a gente consegue determinar o que é liberdade, né? Porque o primeiro ponto a gente precisa entender o que é liberdade, o que é o direito à liberdade, né? Então, qual é o conceito de liberdade? A liberdade, ela tem como uma forma, né, de a gente agir no nosso dia a dia sem que a gente sofra qualquer tipo de coação. Todas as nossas ações, elas são lícitas, em concordância aí com a ética, com os princípios legais da sociedade. Nós temos lá um dispositivo constitucional que diz que eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né? Então, o princípio da legalidade aqui, o princípio dessa colocação de que eu posso fazer tudo que a lei não me permite ou que a lei me proíbe, né? Então, a liberdade é sobre esse ponto de a gente se manifestar
ou de a gente realizar atos dentro do nosso dia a dia, sem que haja qualquer tipo de impedimento legal. E quando a gente fala no direito sobre liberdade, a gente tem um conjunto de normas de comportamentos que são escritos ou não, né? E aí, normas escritas ou então normas positivadas no nosso seio social, né? Que não necessariamente precisam estar escrito numa determinada legislação. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é moral ou imoral, né? Mas não necessariamente aquilo que é imoral é ilícito, né? Aquilo que não é adequado é proibido pela lei. A gente sabe o que podemos fazer no nosso contexto social. E aí vem o direito para poder nos regular, né? Nos colocar um certo parâmetro legal. Se eu faço determinadas ações que a lei me proíbe, então eu vou ter uma responsabilização, e essa responsabilização pode ser administrativa, pode ser penal, pode ser civil e por aí vai, né? Então, o direito à liberdade, ele tem diversas formas de ser exercido, né? Então, por exemplo, nós temos a liberdade, não só a liberdade de ir e vir, que a gente chama de liberdade física, mas nós temos a liberdade de expressão, que é de se expressar e divulgar o pensamento de forma livre. A gente também tem a liberdade religiosa, nós também temos a liberdade de religiosa ou de crença, a gente tem a liberdade de imprensa, né, que regula aí todos os meios de informação em massa. Então, a liberdade em si, ela não é um único parâmetro, né? Ela tem várias formas de se estabelecer, e uma delas aqui, nós vamos pegar só um pedacinho dela, que é a questão da liberdade de expressão, né? Mas temos, portanto, a liberdade de consciência, a liberdade de ensino, que a gente chama liberdade de cátedra, a gente tem a liberdade de imprensa, a gente tem a liberdade de manifestação do pensamento, a gente tem uma liberdade religiosa, a gente tem a liberdade de reunião, e a liberdade individual, que é a liberdade física de ir e vir para onde nós queremos nos deslocar, né? Mas a liberdade de expressão em si, ela, para o direito nosso, né, ela é um direito e garantia fundamental, é um direito e garantia individual, mas também coletivo, e a sua proteção, ela é imprescindível para a gente criar uma autonomia e independência individual. E também, né, como não, a gente manter uma estrutura democrática de Estado, né? Então, a gente tem, na esfera da liberdade de expressão, não só garantir que o cidadão possa se manifestar através das suas correntes políticas, ideológicas, sociais, religiosas, de consciência, sem que eles possam sofrer qualquer tipo de repressão partindo do próprio Estado, né? Estado como governo, Estado democrático do direito aí, mas também há outros membros da sociedade que também podem não pensar da mesma forma que nós. Então, no âmbito individual, a liberdade de expressão é necessária para a gente garantir a liberdade de escolher. Então, cada indivíduo tem o direito de escolher e de garantir a expressão das suas ideias e das suas crenças. E do ponto de vista... Oi? Eu posso te cortar rapidinho? Você está mudando os slides? Não. Por enquanto eu só estou fazendo uma introdução. Perfeito. Desculpa te cortar, é que eu achei que estava travadinho. Não, fica tranquila. Pode deixar. Obrigada, viu, Scarlett? Então, do ponto de vista do ponto de vista de coletividade, melhor dizendo, por que é importante a gente assegurar a liberdade de expressão? Porque é uma condição, né, inclusive necessária para a gente exercer a nossa cidadania. E promover o desenvolvimento e a manutenção de um Estado democrático aí, em que a sociedade possa se manter bem informada, tendo liberdade para um diálogo, né, e de apresentação de opiniões sobre qualquer assunto, e também na participação política, que hoje a gente vê que é muito mais acirrada do que nós tínhamos anteriormente, né? Então, liberdade de expressão é um direito e garantia individual,
ela decorre do princípio da dignidade da pessoa humana e do ponto de vista jurídico, né? Que tem uma esfera universal, e não só aparece, né? Não só ela está indicada na Constituição Federal, e nós vamos falar um pouquinho disso nesse slide, mas também em outros dispositivos internacionais, ou seja, dispositivos ou legislações que abarcam o direito internacional e que nós trouxemos para fazer parte do nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Então, na Constituição Federal, ela aparece lá no artigo 5º, em vários incisos, né? São 3 incisos que falam sobre a liberdade de expressão, mas a liberdade de manifestação de pensamento, nós vamos falar um pouquinho bem rápido de cada um deles, e depois nós temos um outro artigo, que é o artigo lá 220, um pouquinho mais à frente da Constituição Federal. Então, no artigo 5º, no inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, eu posso manifestar o meu pensamento ou minha opinião, eu só não posso me esconder atrás de um anonimato de não dar o meu verdadeiro nome, ou então criar um pseudonome, né, para que eu possa poder ali trabalhar algumas manifestações de opiniões, de culturais, sociais, ou que o valha, né? Então, a partir do momento que a Constituição Federal me permite essa manifestação e é livre, eu só não posso me esconder atrás de um anonimato, de eu não dizer quem eu sou, ou então criar um pseudonome aqui para eu poder trabalhar essa minha opinião, né? Depois a gente tem um outro inciso na Constituição que diz que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, e de comunicação, e isso independe de censura ou de licença, né? E no último inciso, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material, moral, decorrente da sua violação. Veja, o que eu queria fazer um parêntese aqui, vou tentar não ser tão juridiquês assim, para que a gente possa trabalhar com todos os nossos alunos aí e o público externo da nossa instituição. É importante que a gente diga que a liberdade de expressão e nenhum outro direito e garantia individual previsto no artigo 5º da Constituição Federal é um direito absoluto. O direito à vida, que a vida é o bem jurídico mais importante que o ser humano, né, detém, ainda assim ele não é absoluto. Por quê? Porque eu tenho lá uma regra, né, que eu não posso tirar a vida de alguém. Porém, é possível, a lei me permite tirar a vida de alguém se eu agir em legítima defesa, né? Então, veja que nem o direito à vida, que é o bem jurídico mais importante para nós, ele é um direito absoluto. Eu posso, de certa forma, e com alguns requisitos, né? E com a autorização legislativa, eu posso, assim, tirar a vida de alguém. A liberdade, como também um outro direito e garantia individual, como um outro bem jurídico tutelado pelo Estado Democrático de Direito, também assegura esse direito à liberdade de expressão, porém, não é um direito absoluto. Eu não posso dizer tudo o que eu quiser sem que eu seja responsabilizado. Então, é claro que, de uma certa forma, a Constituição assim me dá essa Constituição e a própria legislação infraconstitucional. Ela me dá essa autorização de manifestar tudo aquilo que eu entendo sobre um determinado assunto, ou opino, ou tenho essa minha manifestação de pensamento. No entanto, eu preciso ter a preocupação do que dizer, como dizer, aonde dizer, para quem dizer. Por quê? Porque senão eu posso ser responsabilizada. E responsabilizada pelo quê, Juliana? Uma vez em que eu estou praticando um ato contra a honra de uma outra pessoa, né? Da sua vida privada, por exemplo. Então, é muito importante eu dizer assim, saber, né, que eu posso usar do meu sincericídio, né, poder jogar lá nas minhas redes sociais, porque fulano de tal é uma pessoa sem conteúdo ou sem expressão política nenhuma. Ok, eu estou me manifestando do ponto de vista do direito constitucional da liberdade de expressão, mas será que eu estou sendo respeitoso?
Será que aquilo eu não estou atingindo a honra, a vida privada, a intimidade daquela pessoa, né? E aí, qual é o momento que eu preciso avaliar? Se eu me colocasse no lugar dessa pessoa em que eu estou criticando, né? Que eu estou opinando sobre a sua vida, sobre a sua escolha de orientação sexual, sobre a sua escolha política, sobre a sua escolha social, sobre a sua escolha econômica. Se eu me colocasse na posição dela e recebesse uma crítica assim, será que eu me sentiria afrontado? Será que eu me sentiria diminuído? Será que eu me sentiria atingido na minha honra, nas minhas escolhas? Será que eu fui ou estou sendo de fato recebendo, né, uma pecha pejorativa? Será que isso tá me violando em algum direito? Então, se a resposta for positiva, então de fato você extrapolou a sua liberdade de expressão. Então, nós temos essas duas, esse artigo especificamente mais afrontoso, no sentido mais expresso, que na Constituição Federal, que nos dá aí a liberdade de expressão. Mas, o que eu queria também colocar para vocês? No artigo 220 da Constituição Federal, que diz lá, e aí eu vou colocar aqui, vou ver se eu consigo espelhar de novo, mas acho que agora ele não vai. Mas enfim, no artigo 220 está dizendo lá, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado aí o disposto nesta Constituição. Então, nenhuma lei, na verdade, ela pode conter um dispositivo em que constitua um embaraço à plena liberdade de informação. O que nós temos é uma situação em que Eu acho que a professora Juliana caiu, que ela saiu daqui do estúdio. Professora Marie? Tá me ouvindo? Sim, estamos. Tá, tudo bem. Vamos A aguardar professora... então a professora Juliana voltar. Ok. voltei. Ai, meu Voltou? Deus. Voltei, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Pronto. Faz parte da tecnologia. Faz parte da tecnologia. Vamos lá. E olha que eu tô com o cabo aqui ligado, não tô nem no Wi-Fi, mas tô por aqui. Vamos lá. Professora, vamos lá. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, nós temos lá o artigo 220 da Constituição, e aí sim a manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação, ela está diretamente ligada à liberdade de imprensa, né? Então, a liberdade individual está lá no nosso artigo 5º,
nos incisos anteriores que a gente já leu, né? Especialmente no inciso 4º, no inciso 5º e no inciso 10º, mas também aqui no artigo 220 fala e diz respeito muito mais próximo da liberdade de imprensa, né? A liberdade de comunicação social, aí a formação, a liberdade de informação jornalística. E aí a gente pode não só falar sobre o ponto de vista dos jornais impressos, que hoje nós mudamos, né, na questão na divulgação dos jornais pelas mídias sociais, o seu meio virtual. Nós temos a questão do rádio, né, que ainda prevalece e predomina em algumas regiões que a internet não é muito boa, né, especialmente, por exemplo, nas questões mais agrícolas, né, nos rincões que a gente tem no país das dimensões do Brasil, que é continental, e hoje nos streamings e também nas redes sociais, que muitas das empresas jornalísticas já adotam pequenas pílulas de informação nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, o antigo Twitter, que agora é o X, e por aí vai, né? Então, o artigo 220 tem sobre esse contexto de amparo da liberdade de imprensa, liberdade de informação jornalística, e aí usando qualquer veículo de comunicação social, né? E no parágrafo 2º desse artigo 220, existe uma regra importante, que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, do ponto de vista de liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de expressão, a Constituição hoje tem nos dado amparo não só para a manifestação desses pensamentos, de opiniões do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista de massa. E na lei infraconstitucional, nós temos, além do Código Civil, além do Código Penal, hoje nós temos a lei do Marco Civil da Internet, a gente tinha anteriormente a lei de imprensa, que foi declarada não recepcionada pela Constituição Federal através de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que acabou entendendo que a lei de imprensa criada lá na década de 70 não foi recepcionada pela Constituição de 1988, permaneceu por muitos anos sendo aplicada, sendo que a sua não recepção foi só julgada em meados dos anos 2000. Então, o que nós precisamos entender hoje? Nós estamos no mundo, numa era virtual. Hoje, pouco a gente usa o papel, né? Pouco a gente usa a caneta, os lápis, né? A gente não faz mais essas anotações em papel. Hoje, nós temos tudo à nossa disposição na frente da tela do computador, ou do celular, ou do note, ou de um tablet, o que o valha. Nós estamos com isso na nossa frente do ponto de vista virtual. E como é que a gente fez essa transição? Será que existe uma transição legislativa que até então a Constituição nos ampara do ponto de vista do mundo virtual, do mundo, dessa nova era que nós estamos enfrentando, que é a era digital? Sim, né? A Constituição, apesar de ser lá de 1988, ela traz essas regras e elas são implementadas em qualquer forma, né, da sua manifestação de pensamento, né? Seja ela escrita, falada, com imagem, de forma virtual, abrangendo pequenas pessoas ou grandes pessoas em massa, enfim. Nós temos toda essa preocupação em que a Constituição nos assegura isso no mundo virtual. E além da Constituição, nós temos alguns outros diplomas do direito internacional que asseguram a liberdade do pensamento. Nós temos o direito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no seu artigo 18, diz que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, né? E esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a sua religião ou convicção sozinho, em comum, tanto em público quanto privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto, pelos ritos. Nós temos no artigo 17, toda pessoa individual ou coletiva tem direito a se manifestar
na sua liberdade de opinião e de expressão. No artigo 20, toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Então, na Declaração de Direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi recepcionada pelo direito brasileiro, ou seja, o governo brasileiro ratificou os termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí, portanto, ele entra no nosso ordenamento jurídico como uma norma de direito constitucional, né? Nós não podemos afastar a sua aplicação, porque nós, assim, entendemos válida e ela foi inserida dentro do nosso ordenamento jurídico. Além deles, nós temos o Pacto Internacional de Direitos Humanos, o que a gente chama de Pacto de São José da Costa Rica, teve um trava-línguas, que lá no artigo 19 diz que ninguém pode ser molestado por suas opiniões, então toda pessoa tem direito à liberdade de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, de receber, de difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteira, pode ser verbal ou por escrito, de forma impressa, artística ou por qualquer outro meio de sua escolha. E, além disso, nós temos a Convenção, o Pacto Internacional de Direitos Civis, que também, assim, assegura. Todas essas legislações, esses documentos internacionais, o Brasil ratificou, portanto, nós aceitamos a sua validação e passamos a incluí-los dentro do direito brasileiro, né? Então, hoje, nós falamos que, além da Constituição, todos esses pactos internacionais em que nós somos subscritores, né, nós aceitamos a sua validade, ampara a liberdade de expressão da sua forma mais ampla possível. Mas, mais uma vez, não é porque nós temos esse direito de nos expressar que nós podemos ser deselegantes, mal educados, desrespeitosos, e afrontarmos aí um direito outrem, como é o direito da intimidade, o direito da vida privada e o da honra, né? Veja que se o direito à liberdade de se manifestar é um direito e garantia individual, o direito à honra, o direito à intimidade, o direito à vida privada também é um direito e garantia individual. Então, eles estão no mesmo patamar jurídico de tutela do Estado, né? Eles têm o mesmo valor constitucional. Então, eu não tenho um maior e um menor, né? Todos eles, do ponto de vista legislativo e constitucional, todos eles estão no artigo 5º e, portanto, são direitos e garantias individuais. Mas, se ao mesmo tempo que eu tenho liberdade de expressão e tenho o direito à honra, como que eu posso fazer essa ponderação de interesses constitucionais aqui? Se não existe um que é mais valoroso ou que vale mais do que o outro, né? Na Constituição. Então, a gente precisa, o julgador, na verdade, né, o operador do direito, mas especialmente aquele julgador, ele precisa analisar o caso concreto e dizer assim, será que a Juliana, no seu direito a manifestar o seu pensamento, no seu direito de ter opiniões, será que de fato ela não extrapolou a esse direito, ela não atingiu a honra de outra pessoa, né? E se essa afirmação for positiva, né, se essa resposta à pergunta for positiva, então eu tenho que sancionar a Juliana, porque ela usurpou, na verdade, ela ultrapassou o seu direito de liberdade de se manifestar, porque ela atingiu a honra de terceiros. Então, ao mesmo tempo que a Constituição me dá essa autorização, ela diz assim, seja responsável, porque se você falar algo, manifestar-se sobre algo, dar a sua opinião que atinja o outro, qualquer outro bem jurídico tutelado a um terceiro, você pode ser responsabilizado, e isso existe nos ordenamentos jurídicos, não só na Constituição, mas na lei infraconstitucional também. E no direito digital, né, na nossa vida digital, isso não é diferente. Então, ao mesmo tempo que eu estou lá numa publicação que talvez o Taylor tenha colocado, eu me acho no direito de comentar a publicação dele, e aí, na minha manifestação do pensamento, na minha opinião, eu acabo
atingindo a sua honra ou atingindo a sua manifestação do pensamento, ele se sentiu afrontado. Então, o que é possível fazer? Responsabilizar a Juliana. Como que se responsabiliza isso? Na mídia social, nas redes sociais. Eu faço uma denúncia naquela rede social, vou dar um exemplo aqui, é possível que eu faça isso via Instagram, então eu denuncio aquela publicação, eu não, né, o Taylor aqui no meu exemplo, que se sentiu afrontado por conta da minha manifestação do pensamento, ele denuncia a partir dali e pode me acionar judicialmente, pedindo indenização por danos materiais e morais em razão dessa minha afronta, né? Esse é uma possibilidade. O que se tem discutido, e recentemente foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, por 8-3, né? Então nós tivemos aí 3 decisões contrárias, né? Não foi unânime, mas por 8-3, uma ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal sobre a possível validade do artigo 19 da lei que trata do Marco Civil da Internet, onde, nesse artigo 19, imputa uma responsabilidade objetiva das empresas de tecnologia, as Big Techs, né, que chamamos hoje, mas essas donas das redes sociais, a Meta, por conta do Facebook e do Instagram e do tal dos threads lá da vida, que é a rede social originária do Instagram, ou o próprio X na sua colocação de mídia social, ou o tal do Rumble, né? Então, agora a Truth Social, né? Como essas empresas, em razão de algum apontamento negativo que tenha sido colocado nas suas redes sociais, poderiam ser responsabilizadas por erro de terceiro ou por ato de terceiro, né? Se eu estou registrada no Instagram com uma conta particular minha e acabo comentando um post de um terceiro, hoje, né, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, automaticamente eu, Juliana, a pessoa que recebeu um comentário meu na rede social, não só ela pode me acionar, como acionar a empresa Big Techs, e há aqui uma responsabilidade objetiva dessas empresas. Qual é? Eu não preciso nem provar a culpa delas, no sentido de não ter retirado a minha publicação, ter derrubado a minha conta, enfim. Há uma responsabilização automática dessa Big Tech em razão daquilo que eu postei, né? Entendo eu, com toda a licença e respeito pelos 8 votos, né, a favor dessa decisão, eu ainda fico com a posição minoritária dos 3 outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Um deles foi o ministro André Mendonça, que entende que isso é uma interferência muito grande do Estado nessas empresas privadas e, sobretudo, numa responsabilização objetiva, sem que eu possa me defender, né? Sem que eu possa ser acionado inicialmente para entender qual é o caráter de publicação do comentário que foi feito, para que eu possa ser responsabilizado por um ato que é de terceiros, né? Então, vejam que ainda nessa responsabilização, seja pessoal ou de empresas, na questão da liberdade de expressão, isso ainda não existe um entendimento que seja unânime, né? A gente está vendo aí que ficou 8-3 em um julgamento tão expressivo, mas ainda assim os juristas, né, que comentam essas decisões, e são estudiosos da liberdade de expressão, são estudiosos da era digital, não tiveram, não conseguiram se aceitar, vamos dizer assim, os argumentos propostos por esse julgamento. Então, ainda há muitas discussões a serem feitas em razão dessa atividade, né? Então, penso eu que a gente ficaria nessa discussão
de mundo digital, né? Professora Marie, tem alguma consideração para fazer aqui para a gente? Eu gostaria de que você desse para a gente um ponto de vista jurídico. Quais são hoje os maiores desafios para garantir a liberdade de expressão no ambiente digital sem violar os direitos fundamentais? Penso eu que a gente precisa... Eu acho que nós não precisamos ter uma regulamentação específica para isso. Acho que hoje a gente tem já uma regulamentação que possamos aplicar. E tem funcionado bem do ponto de vista jurídico, né? A responsabilidade aí penal especificamente ou civil, no sentido de atribuição de crimes contra a honra e também a própria honra sendo afetada aí por aqueles que abusam do seu direito, né? Mas penso que também, à medida em que nós temos, né, uma informação muito mais rápida, muito mais massiva e muito mais aberta, a gente precisa ter um trabalho um pouco melhor do ponto de vista de políticas públicas na educação, né? Penso que o jurídico hoje, com as medidas que nós temos, são ainda hoje possíveis de a gente dar uma segurada nessas afrontas à liberdade individual, mas ainda assim nós precisamos trabalhar um pouco mais a base dessa informação. Acho que o grande mote de discussão da liberdade de expressão vai ser no movimento eleitoral que nós vamos seguir a partir de 2026. Como agir num mundo, né, completamente polarizado e que a gente não tem uma trava no sentido de manifestação de pensamento com o uso, por exemplo, de disseminação de informações falsas, que são a própria fake news, né? Hoje tem um projeto de lei sendo discutido, ou pelo menos paralisou lá no Congresso Nacional, de como tratar a questão das fake news, apesar de a gente já ter alguns outros mecanismos dentro do aspecto eleitoral, né? Mas vejo que vai ser para nós um discurso, mas uma situação muito preocupante para o movimento político que nós vamos ter no ser. Oi? Acredito que vai ser uma situação desafiadora. Vai ser desafiadora, porque acho que o direito não vai dar conta disso rapidamente, porque penso eu que para pedir uma derrubada de alguma publicação, para a gente poder ter lá o seu direito de resposta na televisão ou na rádio ou na própria mídia digital, isso leva um pouco de tempo do ponto de vista jurídico. E aí, quando a gente vai para o jurídico e recebe esse retorno, né? Olha, de fato, você infringiu a liberdade de expressão, você foi além daquilo que a Constituição te permitiu, já passou. Né? Então, as palavras já foram, né? Elas já acabaram manchando a honra de alguém, já acabou disseminando uma informação falsa. Então, a gente tem uma situação muito rápida, e aí eu não tenho, assim, me causa um pouco de insegurança jurídica mesmo. Como que nós vamos trabalhar isso a partir de movimentos sociais e movimentos políticos que nós teremos mais frontalmente vistos a partir do ano que vem, 2016. Vimos já lá em 2022 como é que isso aconteceu, a gente não deu a resposta tão rapidamente como nós gostaríamos, apesar da lei eleitoral ser muito mais... ter mecanismos mais rápidos, né, mais pragmáticas, mas penso eu que ainda 2026 nós temos um cenário desafiador muito grande, não só do ponto de vista jurídico, mas social. Por conta disso, né, por ser uma rede social de qualquer uma delas, não estou me referindo a apenas uma, mas nas redes sociais ter essa facilidade
e nesse esconder, né? Porque hoje a gente se sente muito à vontade de falar algo que virtualmente, que é uma coisa que nós não falaríamos presencialmente, né? Nós teríamos vergonha de falar isso. Como falar aquilo no sentido de contrapor o seu opositor, né? E o opositor não necessariamente precisa ser inimigo, né? Mas que tenha pensamentos e pensamentos e opiniões diferentes. Então, esse ponto, né, de estar se escondendo atrás de uma tela, na verdade, existe essa parede invisível, eu acho que nos dá, nós como seres humanos, nos dá um poder muito maior de afronta do que necessariamente nós estivéssemos conversando com alguém face to face, né, rosto no rosto, olho no olho, como nós tínhamos anteriormente. Penso que o discurso de ódio, né? O discurso de ódio, a própria fake news, nós vamos ter um contexto muito mais desafiador do ponto de vista do cenário jurídico em si. Se você me perguntasse assim, você é a favor da regulamentação das redes sociais, das mídias digitais, eu não teria uma resposta para te dizer agora. Você que ia fazer uma ponderação? Eu concordo com você. Eu concordo com você quando você diz que a justiça, nesse aspecto, ela é morosa para tomar uma atitude tão rápida quanto se pede, quando se coloca essas expressões indevidas, né, dentro das redes sociais. Ainda não criamos mecanismos para resolver isso, então por isso eu acredito que vai ser um desafio imenso em 2026 com as eleições, e as pessoas acreditarem que liberdade de expressão significa eu dizer qualquer coisa para qualquer um em qualquer momento, né? Liberdade não significa isso, né? Liberdade, eu tenho a liberdade até que eu não atinja o direito do outro, né? Então, as pessoas precisam ter um esclarecimento maior. E eu sempre acreditei que a educação é o caminho para isso, né? Nós temos tecnologias, porém, essas tecnologias não nos deram um conhecimento devido de como atuar dentro dessas tecnologias. Por isso que é muito bem-vinda a sua fala, porque os nossos universitários, eles são expressão do conhecimento dentro da nossa comunidade. Então, a partir do momento que a gente traz essa sua fala, esclarecendo o que é permissível, né, para que ele não caiba aí dentro de um processo devido a algo que falou, sem saber das consequências, então isso é muito esclarecedor e é isso que nós precisamos, trazer essa fala para os nossos alunos para que eles possam também levar esse conhecimento adiante, né? Eu vejo muito a educação como esse processo. Nós trazemos para a universidade esse esclarecimento e os nossos alunos continuam a esclarecer os seus pares, a sua família, a partir não só da rede social, mas lá dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. Então, a educação, para mim, é um caminho que a gente consiga esclarecer para que essas pessoas não se envolvam aí, né, em falas que não cabem dentro da sua vida e não cabem dentro das redes sociais. Eu gosto muito de um pensamento de Freud, que ele diz que quando nós estamos na multidão, nós acabamos perdendo, né, a nossa responsabilidade por aquilo que nós estamos fazendo. E isso que para Freud nem existia a internet. Imagine se tivesse, né, para ele compreender como a gente perde não só a nossa responsabilidade pessoal, como acabamos aí assumindo determinadas posturas e imagens que assustaria aqueles nossos pares que vivem conosco e conhecem os nossos valores. Porque há uma perca desses valores, muitas das vezes, quando esses indivíduos têm o poder da tecnologia em suas mãos. É isso. E, na verdade, professora, eu acho que é muito mais do que uma educação, é uma alfabetização, letramento digital mesmo, né? Que hoje as nossas crianças, elas já nascem
com o tablet na mão, né? Ou com os celulares dos pais, na verdade, né? E aí aquilo passa, aquele mundo digital passa a ser a sua vivência, aquilo que nós tínhamos anteriormente sendo papel, né? As brincadeiras físicas. Hoje a gente está no mundo que eles brincam digitalmente, fazem lá os seus joguinhos online. Então passa não só na universidade, mas também num ponto muito penso eu, bem antes disso, que é na alfabetização e no letramento digital, em que nós, pais, né, nós, família, precisamos dar esse primeiro passo em casa, né? E aí, para nós, não só as redes sociais, mas aquele famoso grupo de WhatsApp de família que temos, né? Então, a gente tem que começar dali, né? Naquele nosso grupo de família, a gente não precisa falar sobre tudo, né? A gente não precisa ter uma opinião sobre qualquer coisa, né? Mas se tivermos, vamos falar de uma forma que seja respeitosa. Pode ser até engraçado, mas será que a pessoa está preparada para receber uma mensagem engraçada sobre um determinado ponto, né? Isso me chamou a atenção no meu grupo de família na semana passada, em que a gente disse lá, em determinado momento, nós vamos domingo passar um dia fazendo as visitas nas vinícolas de São Roque. Aí veio um membro da minha família e colocou uma figura de um meme, na verdade, né? De alguém que estava completamente embriagado, como dizer assim, então vocês vão nas vinícolas de São Roque para vocês poderem sair embriagados de lá. Eu levei muito na brincadeira, mas o meu pai, por exemplo, já não gostou dessa brincadeira, né? Então a gente precisa começar a ter preocupações no que nós vamos comentar, como comentar e qual momento comentar. Então a gente parte aí, né, de uma alfabetização, de um letramento digital pelas nossas crianças, mas também trazendo essa preocupação para os nossos grupos, por exemplo, de família, os nossos grupos de amigos, os nossos grupos de sala de aula, né, nos WhatsApp da vida que a gente sempre tem um contexto ou outro, para a gente começar a se policiar e não exceder no nosso direito de liberdade de expressão, né? De manifestação de pensamento. E não só na verbalização, ou não só na escrita, né? Mas hoje as imagens dizem muita coisa. Então, os memes, os emotions da vida, né? Aquilo diz muito hoje em dia. E aí, podendo ser responsabilizado criminalmente e ficar manchado, né? Na sua vida social, como indivíduo, em razão de uma situação que poderia ter sido evitada, né? Penso eu, né? Com certeza. E aí, Taylor? Professora, isso é importante. Temos alguma pergunta no chat? Que você queira fazer alguma pergunta para mim, para a professora Marim? Professora, no chat nós não temos nada por enquanto, mas a minha pergunta, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui, pelo convite, a professora Marie também, a professora Carol também, e a minha questão o Brasil, ele é pioneiro, né, na questão da regulação da internet, inclusive internacionalmente reconhecido como isso, e o Marco Civil da Internet também é conhecido comumente como a Constituição Digital, né? E se antigamente nós precisávamos, para falar com o grande público, de um grande jornal, de um programa televisivo, que possuíam mediadores ali, moderadores do conteúdo e, portanto, um filtro, hoje nós temos a rede social, que é a extensão da nossa vida civil. A rede social, ela deveria agir com mais proatividade como moderadores e, portanto, antigamente como jornais, ou somente sobre denúncia? Olha, na minha visão, se a gente já tinha antes um moderador, né? E isso a gente pode ver nos seus grandes programas de entrevista, né? Ou nas próprias reportagens que a gente vê aí, as entrevistas com o mediador que faz esse corte
que é muito sensato e é necessário muitas vezes, né? Nas reportagens também a gente vê lá as edições, né? Os textos, as edições de imagem, nos cortes de fala. Então penso eu que já existia uma moderação muito histórica daquilo que acontecia nos próprios meios de comunicação e de disseminação de informação em massa. Eu não vejo hoje como a mídia social trabalhando de forma diferente. Mas nós temos um contexto diferente. Por quê? Porque as empresas jornalísticas, elas tinham e passavam... é uma empresa no sentido de várias pessoas e hierarquias com funções e atribuições que estão delimitadas e criadas dentro de um estatuto da sua própria constituição como empresa. Na mídia social, a gente tem uma empresa constituída, claro, com toda a sua regulamentação do ponto de vista de constituição de pessoa jurídica, mas nós não temos hoje um repórter, um mediador, hoje qualquer um de nós pode postar o seu conteúdo e pode fazer trazer suas opiniões e suas manifestações de pensamento ali. Então, eu até acho que poderíamos ter esse controle prévio, né, da mídia social, mas quem vai ser esse censor? Né? Quem é que vai ter essa responsabilidade de saber se aquele conteúdo pode ou não pode ser divulgado? E penso eu que, como cada um de nós, sendo interlocutores ou destinatários de uma informação, nós pensamos de forma diferente daquele que só media, né, faz essa avaliação de conteúdo. Então, é diferente se eu relato uma história que alguém me contou de uma afronta à liberdade de expressão. Se eu sou o interlocutor dessa quebra da liberdade de expressão ou se eu sou o destinatário de um comentário que acabou acabou ferindo um direito em garantia individual meu. Então, penso que na rede social, por ela ser muito aberta, por ser haver essa liberdade de conteúdo, de postagem, de informação, seria muito difícil que houvéssemos um mediador até para olhar tudo. Talvez uma inteligência artificial, com determinados parâmetros, ela consiga analisar de uma forma bem rápida aquilo que todo mundo está postando. Mas eu não sei, não penso que uma pessoa ou várias delas, uma determinada função, consiga fazer essa gestão de conteúdo de forma tão macro, né, e de forma tão impessoal ou imparcial que pudesse gerar um controle. Nós vamos chegar num controle, Taylor, né, professora Marie? Penso que nós vamos chegar num controle, que hoje o que temos ainda é sustentável, mas penso que um controle a mais, um controle que seja destinado à mídia social ou às redes sociais seja necessário, não do ponto que nós estamos vendo a discussão hoje, que é a busca, né, ou a implementação de algo que já está sendo usado no Oriente, por exemplo, né? Lá nós temos situações econômicas e sociais diferentes, nós temos modelo político-econômico diferente, nós temos história diferente, nós temos ordenamentos jurídicos diferentes. Não dá para pegar o que acontece lá e colocar aqui sem nenhuma discussão, sem nenhum controle, né? Penso que podemos usar aquilo que já existe no mundo do ponto de vista de controle de mídia social, mas não dá para importar e colocar a goela abaixo. Sim. Isso parte muito de uma discussão com sociedade, né? Discussão com os nossos representantes, mas discussão com sociedade. Então, aquilo que fizemos lá com o Estatuto do Desarmamento, naquele plebiscito, né? Se queríamos ou não queríamos que a arma de fogo fosse proibida ou permitida, acho que essa discussão sobre regulamentação de mídia social, talvez não por esse processo, né, por esse instrumento jurídico, mas a discussão com a sociedade precisa haver, e ela precisa vir sem qualquer interferência sobre um ponto ou em favor de um e em detrimento do outro. Ela precisa ser feita de uma forma mais ampla e imparcial possível. Não sei se a gente conseguiria
com esses dois termos aí, né? Mas penso que a gente precisa fazer esse debate com sociedade e não ficar mantido apenas nos grupos políticos que nos representam como sociedade, né? Mas a gente precisa ouvir como cidadãos mesmo. Penso que haverá uma regulamentação, mas ela não pode vir como querem fazer, no sentido de enfiar a goela abaixo modelos que já existem em outros países. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Se a regulação estatal ela é muito branda, ela permite danos irreversíveis, mas também se ela é muito rígida, ela acaba sendo uma ferramenta de censura do governo e baseado nos seus ideais políticos e ideológicos, né? Mas eu acho que a questão central da discussão é entender se é um veículo de mídia e, portanto, Sim. Nos jornais de antigamente, né? Sim. Ou se é simplesmente uma empresa privada que estende a vida civil da pessoa. E aí, portanto, não sabemos qual é a regulação necessária, né? É isso. Mas mesmo que seja uma empresa jornalística, haverá comentários, ou na verdade teremos lá comentários de indivíduos que pensam de forma diferentes, né? Então, será que essa empresa vai ser responsável por aquilo que a Juliana postou? Né? Exato. Então, eu penso que é uma situação bem difícil de lidar. Não é uma receita de bolo que a gente consiga realizar sem que a gente faça determinados ajustes. E esses ajustes vão depender do quê? Depender de qual público que nós vamos oferecer, né? De qual público nós estamos nos referindo. E você falou perfeitamente, se é uma empresa jornalística ou se é uma extensão do indivíduo ali na sua contextualização, né? No sentido de postagem de informação. Mas ainda assim, se naquela empresa jornalística, ou aquela que detém, né, o processo de concessão de radiodifusão e de mídia social, se ela pode ser responsabilizada pelo ato de uma liberdade individual de um ser humano cidadão comum, né? Então, vai ser uma linha muito tênue, né? E é aquilo, vai depender se eu tenho um espectro ideológico X ou um espectro ideológico Y, na medida em que nós estamos sendo envolvidos nessa discussão. O problema é que a lei não tem partido, né? A lei não tem lado, na verdade. E a alteração da legislação, seja para um lado ou para o outro, ela demora muito. E tem processos, trâmites, né, de sua criação que não são simples. E aí, portanto, a gente pode aí ficar preso ou num estado muito leniente ou num estado muito censor, em que a gente não consiga sair dele, né, por conta dessa tramitação de criação de norma legal, de norma jurídica muito fechada, muito trabalhosa, né, do ponto de vista de estrutura legislativa. Então, é uma discussão que não vai ser muito fácil de a gente finalizar rapidamente, né? É isso. Precisamos aí de várias instituições da sociedade civil para discutir essa problemática, né? Para justamente criarmos as leis, e não as leis serem criadas e nós simplesmente executar, né? Eu acho que essa reivindicação, né, da sociedade civil estar discutindo questões que fazem parte aí do sistema jurídico se faz necessário. Muito bem. É isso. Finalizados? Scarlett, podemos finalizar? Sim, podemos finalizar. Eu disponibilizei agora no chat, né, o link para confirmação de presença. Ele vai ficar aberto até por 10 minutinhos, então até as 10h50. Então, eu peço que os alunos cliquem no link e preencham dentro do prazo para confirmar a presença e contabilizar as horas. Beleza, então. Obrigada, Scarlett. Eu que agradeço.
Obrigada, professora Marie. Foi muito bom estar aqui com você, viu? Eu que agradeço, professora. Muito obrigada por estar aqui e participar de uma conversa tão contributiva com a nossa existência, tão necessária. Obrigada, viu, Taylor? Obrigado, professora. Obrigada, Taylor. Beijo para vocês. Excelente dia, viu? Boa semana da responsabilidade social para todos nós. Que assim seja. Amém. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.